Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CIE Cast, o podcast do CIE Rio. Eu sou o Luan e vou estar com vocês em mais um episódio. Como vocês já sabem, aqui no CIE Cast a gente fala de tudo que envolva a preparação e inserção do jovem no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Sempre de um modo leve, descontraído e com bastante informação. Então, já vai dando like aqui no nosso vídeo e não deixe de nos seguir nas redes sociais, que estão aqui embaixo. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante e necessário, que é a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Então, para isso, eu conto com uma galera que entende muito do assunto aqui hoje. Bom, o meu primeiro convidado, ele é bacharel em Direito, é pós-graduado em Administração e, atualmente, ele é deputado estadual eleito pelo PMN. E eu recebo aqui hoje o deputado Fred Pacheco. É um prazer recebê-lo aqui hoje, deputado. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, bom dia a todos, e eu fico muito feliz e honrado em fazer parte desse time aqui nesse podcast incrível. Maravilha, deputado. Bom, meu segundo convidado, ele é psicólogo com extensão em análise do comportamento e atualmente ele é servidor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil, onde ele coordena desde 2017 o programa de estágio da instituição. É importante frisar, ele é cego desde os 12 anos, então ele vai ter muita coisa para contar aqui para gente. Eu falo hoje com o David Silva. Seja bem-vindo, David. Muito bom contar com a tua participação aqui também. Obrigado, Luan. Obrigado a todos. Só uma correçãozinha, tô desde 2021 à frente do programa de estágio. Desde 2017 eu estou na agência, na Agência Nacional do Petróleo. É um prazer estar com todos aqui. Vai ser muito proveitoso. Espero que curtam a conversa. Maravilha, David. Então são 2 anos aí coordenando o programa de estágio, né? Perfeito. Ótimo. Bom, por fim, minha terceira convidada é psicóloga e atua na coordenação de programas especiais do CIE Rio. Vou contar com a Valéria Moreno para enriquecer, para trazer bastante informação aqui para o nosso debate. Seja muito bem-vinda, Val. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, perante essa mesa aqui tão importante, num debate, que requer todo o nosso carinho, atenção, comprometimento, e profissionalismo, para que a gente possa fazer a diferença. Bom dia a todos. Obrigado, Val. Bom, vamos começar aqui, pessoal, compartilhando algumas experiências práticas de vocês e algumas... Enfim, o que vocês possam trazer para a gente, de experiência no trabalho com pessoas com deficiência. Deputado, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que você falasse um pouco da sua atuação na Câmara, até para que a galera que está nos assistindo hoje possa conhecer um pouco mais do seu trabalho, e como você considera a relevância do CIE, que hoje a gente está fazendo esse podcast, dentro desse contexto da inserção das pessoas com deficiência. Bom, primeiro, eu digo que o nosso mandato hoje tem entendido a causa da pessoa com deficiência como talvez a grande bandeira desse mandato. Nós percebemos isso ao longo da nossa história, que a pessoa com deficiência ela tem vivido no mundo como um invisível, como alguém que é elevado a um contexto de preconceito a todo instante, de capacitismo, um olhar de pena ou qualquer coisa que valha, e que transforma a pessoa sem protagonismo, uma pessoa que vive na dependência de um mundo que não está adaptado para ele. Então, entendendo essa condição, assim que eu estou no meu primeiro mandato, eu vim do mercado corporativo e passei por uma série de realidades, mas foi a primeira comissão. A Alerj ela é formada por comissões temáticas que tratam os temas, os projetos de lei e os temas que são sensíveis à sociedade. Foi o meu primeiro pedido objetivo ao presidente da Alerj foi para presidir a Comissão da Pessoa com Deficiência, porque eu entendia que existia uma necessidade de atenção especial, porque hoje a pessoa com deficiência ela é vulnerável, mas veja, não por causa dela. E aí é que é a grande chave de leitura da questão, não é? O mundo não está preparado hoje para entender as dinâmicas e as diferenças da pessoa com deficiência. Aliás, o mundo não tá adaptado para entender as diferenças de ninguém, não é? As diversidades, a diferença. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que ter um olhar prático, consistente, de políticas públicas que sejam
colocadas em prática, porque a legislação, diga-se, é uma legislação boa. A legislação brasileira, ela atende às necessidades da pessoa com deficiência. Claro, ela pode ser aprimorada, atualizada, etc., mas ela é uma boa legislação. O problema é que, na questão prática, ela se faz quase que inexequível muitas vezes, né? Então, dentro da Alerj, nós, presidindo a Comissão da Pessoa com Deficiência, então a gente tem duas frentes. O mandato em si, onde você, então, aborda as questões que são... fica de olho nas questões do Estado, porque o deputado estadual, e muita gente não sabe disso, né? O deputado, ele tem duas principais prerrogativas. Uma, que é a criação de projetos de lei que sejam adequadas ao seu nicho de atuação, pode ser o seu nicho, e a população que você atua. E o segundo momento é a fiscalização do executivo. Você pode ser governista, você pode ser oposição, mas mesmo sendo governista, que é o meu caso, eu sou da base do governo Cláudio Castro, que é um governador absolutamente sensível a esta causa, a minha obrigação é fiscalizar os órgãos do governo para saber se, de fato, as políticas públicas para a pessoa com deficiência elas estão sendo aplicadas corretamente. Então, a gente abre este leque e, na comissão da pessoa com deficiência, a gente consegue ter o protagonismo nas ações públicas, no contato com as instituições, com os repasses, por exemplo, os órgãos como a FIA, que fazem os repasses às instituições. A gente precisa fiscalizar para saber se isso está acontecendo de verdade, ou seja, acaba sendo uma voz ativa e de cobrança e de atuação em todos os órgãos do Estado. A comissão ela atua de maneira transversal, não somente com a Alerj, mas com o DETRAN, com as secretarias de Estado, com a Secretaria de Esporte, com todos os órgãos, e aí, nesse caso, com o CIE também, como um órgão, porque eu recebi a visita do CIE lá e me coloquei à disposição para fazer um trabalho conjunto para que a gente possa, de fato, estabelecer essa ligação e atuar junto com as instituições, fazer com que, de fato, este povo, esta população seja também atendida pelo CIE e tenha o CIE como um suporte para fazer com que ela seja inserida no mercado de trabalho, seja inserida também com toda a sua base instrutiva, porque a pessoa com deficiência, antes de ter a deficiência, ela é uma pessoa. A gente não pode adjetivar. Ela é uma pessoa que tem as suas qualidades, as suas atividades, ela tem a sua inteligência, ela tem a sua forma de agir, e então nós temos que estar preparados para esse mundo, para que isso aconteça. Então, o meu trabalho como deputado, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, é ser um facilitador desse processo e garantidor de que os direitos sejam atendidos da melhor forma possível. Perfeito, deputado. Então, assim, mais do que o trabalho legislativo, né, tanto quanto, existe um trabalho de articulação, né, que é muito necessário para que essas políticas públicas possam ser colocadas em prática, né? E aí o CIE entra muito nisso, né, Valéria, que a gente tem como referência na execução de programas para pessoas com deficiência. E hoje a gente tem o programa PCD, né, dentro do CIE, que é um serviço personalizado que a gente oferece para as empresas, né, na contratação, na inserção, na qualificação, né, do público para o mundo do trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de como que funciona o programa PCD, o que o CIE oferece, né, e quais são as vantagens para a empresa que adota essa parceria conosco. Bom, eu acho que eu teria várias articulações e links para fazer com a fala do deputado, porque nós trabalhamos, né, em conjunto, não existe inclusão sem parceria, sem rede, né? Sem articulação, sem mobilização e sem comprometimento de todas as partes, né? O programa Pessoa com Deficiência do CIE Rio foi criado a partir de muitas mãos, né? Em 2014, a gente já tinha, antes desse período, um programa, tá? Mas era um programa que não tinha a estrutura que hoje, né, a gente tem. E foi me dada essa missão, né, pelo nosso, da época, superintendente, e eu tive que aprender muito, a equipe teve que aprender muito, porque a gente acha que a gente está para ensinar, né, quando a gente quer abraçar um projeto, vou fazer um projeto para pessoas com deficiência, né, Dave? Uhum. E aí a gente vê o quanto que a gente aprende. Então, eu aprendi muito, né? O programa Pessoa com Deficiência do CIE é para a sociedade, é para todos os envolvidos,
e são muitos os envolvidos para que a inclusão seja efetiva, construtiva, né, e que não seja um processo frustrante, porque quando não é dessa forma, o processo não se dá como deveria, né? A gente tem a população de pessoas com deficiência invisíveis, né? São invisíveis as pessoas até hoje. A gente fez um seminário há uns anos atrás e eu fiz uma fala, né, onde eu falava que a gente enxerga ou a gente vê, né? São coisas diferentes. Porque a gente tem o sentido, né? Quem não tem nenhum tipo de deficiência visual, a gente está enxergando, né? Todo mundo que está aqui, mas será que efetivamente a gente está vendo essas pessoas? Sim. Nas suas potencialidades, nas suas características como pessoas, né? Então, um programa que seja para incluir pessoas, seja ela com deficiência ou não, precisa ser construído com muitas mãos, né? Então, eu participei de muitas assembleias na LERJ. Foi numa época que tinha muitas lutas, não tinha ainda a LBI, né, sendo, na verdade, existia, mas não tinha toda essa nova estrutura, né, que muitas coisas foram alteradas. E foram lutas, e eu acompanhei muito de perto, e muitas pessoas me ajudaram, né? Pessoas com deficiência que a gente atendia na época, todas as ações que a gente fazia quando terminava, às vezes durava mais o bate-papo perguntando quais eram as sugestões do que a própria ação, porque a gente precisava construir algo que fosse realmente útil para a vida, né, dessas pessoas. Então, eu queria fazer esse registro do quanto, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa de todos, né? E o David está aqui, agradeço imensamente, não poderia já agradecer a presença dele, é nosso parceiro, é um gestor, é uma pessoa cega, é o David, é psicólogo, né? Ele vai falar melhor sobre ele, mas também nos ajudou muito recentemente, fizemos várias ações e o quanto a gente conseguiu também mudar algumas coisas, né, nos encontros de sensibilização, lá nos colaboradores, após a participação do David e das equipes. Então, hoje, a gente tem um programa estruturado com alguns serviços, que vai desde o encontro de sensibilização, recrutamento e seleção, qualificação de pessoas com deficiência e acompanhamento após a inserção. Tá? Então, o escopo geral é esse, atual. Maravilha, Val. Muito bom. Já que a Val falou do nosso convidado, David, vamos falar um pouquinho da sua atuação na ANP. Você hoje coordena esse programa de estágio, né? Em parceria com... Tem uma parceria com o CIE, né? No programa de estágio. Sim, então, sim. Fala pra gente como é que funciona, né, esse programa que você coordena e de que forma que o CIE contribui para as práticas inclusivas. Olha, é uma alegria, não precisa agradecer, porque é uma alegria estar aqui, né? Essa mesa maravilhosa, conversando sobre esse assunto que tem sido frequente na minha vida desde os 12 anos, né? Mas ao contrário do que muitas vezes se passa, eu não perpassei, né? Tipo, eu não estudei no Benjamin Constant, no Instituto Benjamin Constant. Eu não tive uma infância, vamos dizer assim, tão envolvida com outras pessoas cegas. Eu tive mais contato com pessoas cegas quando eu estudei fiz um trabalho como sala de recurso, o nome era sala de recurso, e lá tinha mais um ou outro pessoa cega que aparecia de vez em quando, e mais rotineiramente, mais cotidianamente quando eu trabalhei na iniciativa privada, que eu tive ali 3 outros colegas, na verdade 4, que foi substituída uma, 4 outros colegas que também eram pessoas cegas. E ali eu tive um contato mais direto com essas pessoas. Então, assim, a inclusão sempre foi uma coisa, ainda que indiretamente, muito permanente na minha vida, né? Porque eu estudei em escola inclusiva, eu era regular, né? Como é dito ainda hoje. Eu fiz a faculdade também, então, assim, meus amigos, minha rede social eram pessoas que não eram pessoas com deficiência, então
eu sempre tive que fazer um certo esforço para estar ali, né, incluído. Graças a Deus, meus amigos sempre foram muito receptíveis. Como a Val falou, posso chamar de Val? Eu vou Pode. chamar de Val. Como a Val falou Pode. e o deputado, a gente precisa de um esforço de todos, né? Então, Exato. a gente sempre tem que se esforçar, a pessoa com deficiência tem que fazer o seu esforço também, mas é preciso que as pessoas ao seu entorno façam o seu esforço. Trazendo um pouquinho para o programa de estágio da ANP, a gente chegou em 2021 e uma das demandas que foi nos dada lá foi o seguinte: a gente precisa tornar que o nosso programa de estágio com a pegada de gestão de pessoas, que até então a gente fazia mais recrutamento, seleção, fazia-se muito bem desde essa época, mas foi nos dada a missão de trazer uma pegada humanizada no sentido de gestão de pessoas, com mais ações proativas dentro do programa, e uma delas, em especial, era a da inclusão, que a gente até então não tinha nenhuma pessoa com deficiência dentro do programa. E procurei de cara o CIE, falei, vem cá, vocês têm alguma parada aí que possa nos ajudar? E aí conheci a Val, a equipe da Val, né, a Viviane, a Silvia, e a gente foi trocando, a gente conseguiu ali fazer algumas turmas de sensibilização para a inclusão, começamos a fazer alguns encontros com supervisores, olha, vamos agora contratar pessoa com deficiência. E hoje nós temos ativos, dos 150 ativos na ANP hoje, 150 não, que muda muito. Hoje tem 142. Dos 142, 10 são pessoas com deficiência. E nós temos pessoa com deficiência auditiva, visual, motora, pessoas com TEA, né, transtorno do espectro autista. Inclusive, uma estagiária minha, eu sou supervisor dela, ela é do espectro autista e é brilhante, né? Então, a gente tem tido essa felicidade, essa alegria de trazer essa experiência. Para fechar, o deputado falou da palavra transversal ali, a gente, dentro dessa gestão do programa, a gente trouxe uma questão chamada Programas de Capacitação Continuada de Estágio. Também a gente tem uma parceria com o CIE nesse ponto, mas eu queria falar especialmente de um ponto dessa capacitação, que é o projeto transversal, que a gente chama de projeto transversal. A gente monta uma equipe de estagiários com o consentimento dos supervisores, e eles, debruçados sobre a abordagem Design Thinking, desenvolvem um projeto durante 4 meses. Ano passado foi o primeiro, eles desenvolveram o app de estágio da ANP interno, né? Funciona internamente apenas, e foi desenvolvido pelos estagiários para essa equipe. E esse ano, nós estamos no segundo projeto, e o nosso tema, inclusive sugerido por uma estagiária do projeto anterior, que não era pessoa com deficiência. O tema é diversidade e inclusão da pessoa com deficiência dentro do âmbito da ANP. Então, nós estamos com 8 estagiários reunindo-se semanalmente comigo como facilitador e mais um membro da equipe conduzindo lá as reuniões, trabalhando como ainda mais tornar a ANP um espaço efetivamente inclusivo para a pessoa com deficiência. Que maravilha, né? Maravilha. Muito bom. E é uma parceria que tem dado certo, né, Val? Tem dado muito certo, né? A gente estava até fazendo uma retrospectiva, né? E olhando as avaliações dos colaboradores, né? A partir do encontro de sensibilização que foi feito lá junto a eles. E os depoimentos são muito assim impactantes, porque a gente consegue perceber que muitas vezes a falta de conhecimento, né, cria uma barreira, um estereótipo, né? E quando a pessoa se sente confortável, né, e conhece mais as questões, né, relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência, ela se sente mais livre, mais à vontade e vai ao encontro da pessoa com deficiência, né, sem esse receio, porque às vezes
é um certo receio da pessoa, né? Como que eu faço, Não. né? E aí a gente sempre sugere que, assim, pergunte para a pessoa com deficiência, Isso. né? Você quer uma ajuda? Como eu posso te ajudar? Porque ele vai dizer o que ele precisa, né? Porque, como a gente também bem colocou, nem toda pessoa cega vai ter a mesma necessidade, né, de apoio natural ou de tecnologia Exato. assistiva, porque cada um tem a sua história, né? O David compartilhou um pouquinho da dele. Exato. Então, de acordo com a história, de acordo com a escolarização, com as oportunidades profissionais que foram ofertadas, essa pessoa vai ter um universo que vai requerer de nós um tipo de suporte e outros não. Então, por isso que é muito importante, né, quando a gente fala de uma atuação do CIE, de alguma entidade, de uma pessoa, né, de um gestor, que a gente tenha esse olhar para a diversidade como um todo, que a gente não coloque as pessoas com deficiência, né, dentro de um balaio e como se todas tivessem as mesmas demandas, né? Da mesma forma, quando a gente fala de outro tipo de diversidade, LGBTQIA+, Sim. né? Enfim, não vamos generalizar, porque quando a gente faz isso, a gente empobrece o aprendizado mútuo, né? E a inclusão efetiva dessa pessoa, né? Para todos, porque todos crescem. E eu acho que, Né? me permita, eu concordo muito com o que você está dizendo, Val, porque a inclusão ela não é de uma classe, de uma raça, de um modo de pensar. Né? A inclusão é de uma pessoa. Uma pessoa tem a sua especificidade, ela tem o seu sentimento, ela tem a sua forma de pensar, ela tem a sua crença, ela tem, como você mesmo disse, a tua história de vida, né? Sim, sim. Enfim, tudo isso precisa ser contabilizado nessa matemática tão complexa que é o ser humano. Não é? E no final é isso, nós somos seres humanos e o que nós precisamos hoje é de um senso de humanidade para entender que a pessoa ela precisa ser vista, precisa ser enxergada, precisa ser entendida como ela é, ponto. É esta empatia, que é esta palavra que talvez falte muito nesse mundo que vivemos hoje, que a gente precisa encarar, né? Olhar para o outro, entender o outro, olhar nos olhos, entender que a pessoa ela precisa ser por inteira. Então, quando eu olho para o David e percebo que ele é pleno, apesar da limitação que ele hoje tem, assim, um homem que estava partilhando aqui, que deixou a filha na escola, que é casado, que está no mundo corporativo, se adaptou à sua limitação, que existe uma limitação, também não vamos normalizar isto, porque é evidente que existe uma limitação, e ele tem as questões que luta, que só ele conhece, só ele pode entender, porque eu não tenho a mesma limitação dele, né? Mas qual é a minha obrigação como homem público, e mais do que isso, como cidadão? É perceber que ele é uma pessoa que precisa ser feliz, precisa ter plenitude, dignidade e autonomia. Então, nesse universo, aí tudo muda. Eu, por exemplo, posso entender que um ônibus, eu não preciso ter lei, não precisaria ter lei para colocar um assento especial para alguém se sentar. Se na moral nós tivéssemos todas as pessoas ali envolvidas nesse processo dizendo, opa, peraí, chegou alguém que neste momento precisa deste assento mais do que eu. Não é? Então, nesse sentido, a lei ela é só um modus operandi qualquer, porque a moral me estabelece que aquela pessoa, ela puxa a vida. Todos os assentos são para aqueles que precisam naquele momento. Então, eu não preciso de lei, entende? Sim. Então, quando a gente conseguir perpassar essa dinâmica da legalidade, essa dinâmica, o mundo vai ser melhor. Porque aí a gente está falando de acessibilidade atitudinal. Exato, perfeito. Né, David? Perfeito. É interessante isso, porque duas coisas que foram colocadas aqui, terceira agora com a Val falando da acessibilidade atitudinal, o capacitismo e a autonomia. São coisas que devem andar conjugadas, né? A autonomia, o não ao capacitismo e a acessibilidade atitudinal. A gente percebe o seguinte, você
tem algum tipo de deficiência, seja lá qual for, você, como o deputado até colocou, vai precisar de algum tipo de ajuda, de algum auxílio das Exato. pessoas. Mas não é porque naquele momento, de repente ali no meu caso, né, estou caminhando numa rua sozinho e de repente preciso atravessar uma rua. E aí alguém vai me ajudar a fazer essa travessia, que eu sou um coitadinho, tadinho de mim, que eu não consigo. Não é por isso, por porque nesse momento eu precisei de ajuda. Mas, por exemplo, em outro momento, quando eu estou num consultório, não estou atuando mais no consultório, mas quando eu estive no consultório, por exemplo, aquela pessoa que estava ali estava também precisando de uma ajuda. Sim. Então, nós, seres humanos, sempre vamos precisar do outro. Exatamente. E isso é uma coisa que parece simples, mas não é. É muito complexo porque às vezes a gente está andando na rua e apenas mais um ceguinho. E não é para ser enxergado dessa forma, já que a gente está usando esse termo. Não é para enxergar assim. É uma pessoa que está ali e talvez precise de ajuda. E aí, como a Val falou, o próprio deputado, pergunta à pessoa. E Exato. pergunta diretamente à pessoa. Pode perguntar, a gente não morde, não precisa perguntar. Quem está do lado. Não precisa, tá? Acho incrível isso. Acho que é até legal isso que você colocou agora no Exatamente. final, David, né? Não precisa perguntar para a pessoa do lado que você é cego, você não é Mas surdo. Eu estou ouvindo. Exatamente. Deputado, acho que vou frisar para o pessoal que está assistindo a gente, o deputado tem, obviamente, outros compromissos. Luan, desculpa te interromper, Claro. só para poder não perder o feeling ali. É porque, assim, minha esposa é muito legal. Assim, a gente já convive há quase 20 anos, né? Vamos fazer 19 anos em dezembro. Uhum. E aí, cara, é muito engraçado, porque a gente tá andando na rua assim, eu tropeço, ela briga comigo, né? Tipo, então ela já, tipo... Legal ela. Desensibilizou total. Maravilhosa, um beijo pra você, amor. Eu vou contar uma história. Eu tenho uma banda também, eu sou músico. Tenho uma banda. Somos músicos. Então. E o meu parceiro de banda, o Augusto, ele não tem o fêmur. Então ele também é muletante. Então, várias vezes a gente saiu na frente, deixou ele para trás, porque a gente acabou... A banda tem 24 anos, né? A banda tem 24 anos já, uma banda... É a banda Dom, quem quiser depois acompanhar, a banda cristã. E a gente várias vezes, a gente carrega a caixa, eu entrego o documento para ele com a muleta, assim, entrego o celular para ele, Fred, tem que ser na altura da muleta, senão se eu tirar a mão da muleta eu caio. Então a gente acaba, de fato, às vezes, normalizando a situação. E um abraço aqui para o Augusto e para o Felipe, meus parceiros. Não, isso aí é muito legal. Eu costumo, toda vez que eu faço alguma ação, alguma atividade e levo filmagem, algum tipo de filme, assim, né? Eu gosto sempre de levar do Intocáveis, uma cena que um advogado, alguém assim, ele é tetraplégico, né? Vale a pena assistir quem nunca viu. E o cara fala preocupado com ele, que ele contratou alguém que foi preso, não sei o que e tal, e não tem especialização nenhuma, nunca cuidou de deficiente e tal. E aí ele fala assim, e acaba que ele pode esquecer. Aí o personagem principal fala, realmente, ele esquece. E é por isso. É por isso. Eu não quero que alguém fique olhando para minha deficiência. Quero que alguém que olhe para mim. Ele às vezes estende o celular para mim. Eu esqueço, a gente esquece mesmo. Muito bom. É por aí mesmo, né? Minha gente, eu quero, já até sei que você vai falar sobre isso, eu estou dizer que eu estou muito feliz e triste hoje, porque vou explicar para todo mundo que está vendo a gente. Eu já quero pedir para voltar, porque infelizmente aconteceu uma emergência na agenda e aí eu vou precisar sair agora, mas por isso eu trouxe uma pessoa comigo, que é a Yolanda Hermógenes, que está aqui, que é a coordenadora, trabalha comigo lá na LERJ, e a coordenadora da Comissão da Pessoa com Deficiência na LERJ, e vou pedir para ela me substituir excepcionalmente nesse momento. Estou saindo com o coração dolorido aqui, porque eu queria ficar muito, mas infelizmente eu vou precisar de fato me ausentar, e eu quero pedir para voltar. Posso? Claro, para fazer uma série. Aí eu prometo que aí a gente já faz a gente coordena melhor esse momento. Houve aí uma questão, mas faz parte, acontece. Eu quero já pedir desculpa e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, e vou deixar agora a Yolanda no meu lugar,
mas sigo já comprometido em voltar em outro momento para a gente poder conversar mais. Tá Conversar ótimo, sobre música deputado. também, Como deputado. sobre música. Vamos tocar junto aí, cantar junto. Bora. Vambora. Muito Vai bom. que a gente tem um episódio aí sobre música, Não né? é? Conta comigo também. Conta comigo. Aliás, vou falar para você que eu vou gostar mais ainda, viu? Porque a música então é mais leve, né? Maravilha. Deputado, muito obrigado pela Muito sua obrigado, participação. gente. Obrigada. Deus abençoe demais. Foi um deputado. prazer. Até a próxima. Bom, pessoal, a gente voltou aqui. O deputado Fred Pacheco, infelizmente, teve que se ausentar por conta da agenda dele bastante atribulada, mas a gente está aqui com a Yolanda Hermógenes, que é assessora do deputado, né, que o deputado, inclusive, preside a comissão da pessoa com deficiência na Alerj, e a Yolanda, na condição de assessora do deputado, ela coordena essa comissão. Então, Yolanda, um prazer contar com você aqui também. Seja muito bem-vinda. É um prazer todo meu estar aqui com vocês. Foi uma surpresa, porque eu não esperava. Como sempre, o deputado faz essas, enfim. Mas artista também, né? Cantor, está acostumado a fazer essas pegadinhas. Mas Mas aqui bem-vindo. aqui o bate-papo é tranquilo, você vai ficar bem à vontade. Bom, Yolanda, vou começar contigo, então. Como eu falei, o deputado preside a Comissão da Pessoa com Deficiência na Alerj, né, a qual você coordena, e eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente dessa experiência, dessa comissão, como que funciona, o que tem sido feito, quais os pontos de melhorias que vocês abordam, enfim, como é que está sendo esse trabalho na comissão? a comissão ela tem uma demanda diária, né? Você tem os usuários, que a gente chama de assistidos, que são aquelas pessoas que buscam a comissão para saber dos seus direitos, principalmente BPC, que é aqueles que não sabem... Benefício É, de os prestação continuada. Exatamente, benefício de prestação continuada, a questão do passe livre, que aí a questão do passe livre é uma loucura, porque você tem vários, porque você tem o do trem, você tem o do metrô, você tem o da barca, você tem o dos ônibus intermunicipais e os municipais, então é uma loucura essa questão de passe, porque cada um, eles têm... se pegar a carteira, tem mais passe do que qualquer outra coisa, porque não são unificados, né? Sim. A gente tem hoje uma questão muito forte em relação ao bullying nas escolas, principalmente com as pessoas autistas, a falta de moderador nas escolas hoje é uma coisa gritante também. A gente tem recebido muitas denúncias, e a gente tem feito um trabalho em parceria com a Defensoria Pública em relação a essas questões, porque não dá só a comissão, ela tem um papel fiscalizador, né? Mas ela não tem poder de polícia, ela não tem como, mas a gente vai lá e aí com isso a gente passa para o Ministério, para a Defensoria Pública, e aí a gente dá andamento a essas questões todas. Questão de saúde muito séria, porque muitos não têm hospitais adequados para aquele tipo de atendimento. Então, emprego, enfim, tudo que você possa imaginar, a gente recebe de demanda no dia a dia na comissão. Complementando, Luan, a gente já está articulando, né, a parceria Sim. da comissão com o CIE, onde a gente vai até as instituições que atendem pessoas com deficiência. Vamos fazer um mutirão, né, Sim. para trazer essas pessoas para o banco de talentos do CIE, para que a gente busque oportunidade para essas pessoas, porque o que a gente ouve às vezes, né, David, me ajuda nessa percepção que você tem, né, como pessoa com deficiência, é que não tem pessoas com deficiência para serem inseridas, né? Onde estão as pessoas com deficiência? Então, a gente tem diversas dimensões para a gente poder abordar rapidamente. Primeiro, quando a gente pensa na história de vida dessas pessoas, como essas pessoas tinham acesso ou não à educação, por exemplo, né, à profissionalização, como as famílias viam essas pessoas, não enxergavam muitas vezes o potencial dessas pessoas e muitas vezes também queriam super proteger, né? Hoje tudo isso está se modificando muito. Sim. Então, a depender do contexto, né, que essa pessoa teve, hoje um adulto ele ainda tem isso, né, na sua característica intrínseca, né, de personalidade e tal. Então, a gente precisa também ir ao encontro dessas pessoas, né, para que essas pessoas se sintam seguras,
se sintam motivadas a buscar oportunidades no mundo do trabalho, né? Então, a gente vai fazer essa Sim. parceria com a comissão e iremos até os locais, né? CE, comissão, e vamos ver também o que a gente pode ofertar, porque cada território também talvez tenha um perfil, né, de demandas que o CE possa contribuir. E aí a gente vai fazer, né, essa captação de pessoas para o nosso banco de talentos, para que a gente tenha maiores possibilidades de inserção para essas pessoas. Sim. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu acho que a gente deve começar pelo IBC, o David já até falou que não passou por lá, mas é uma instituição que eu tenho um carinho muito grande. Nosso O INES, parceiro. o INES também é uma outra que eu acho que a gente também tem que... Para quem está ouvindo que talvez não conheça, IBC, Instituto Benjamin Constant, né? Isso. Atendimento de pessoas cegas. Temos o INES, Instituto Nacional, né, de Educação de Surdos, também parceiro nosso. A FAETEC, que a gente também pode fazer um trabalho bacana com eles, em parceria. Então, a gente tem aí um trabalho, uma rede grande aí pela frente para a gente fazer um belo trabalho. É bem aquilo que a gente falou no começo, né? Que para além do trabalho parlamentar, existe toda uma articulação em rede sem a qual a gente não consegue avançar para canto nenhum. Exatamente. Né? Agora, David... Queria só o que você acha dessa percepção do que eu falei, David? Então, eu acho que é maravilhoso, porque eu estava ouvindo vocês falarem, né? E esses dias, poucos dias mesmo, talvez 2, 3 dias atrás, alguém num grupo que eu tenho, participo lá no WhatsApp, num grupo, acho que chama Visibilidade Cegos Brasil. Conheci o pessoal lá em Brasília, e eles têm alguns movimentos, né, em causa da pessoa com deficiência, especialmente as cegas ou com alguma deficiência visual. E colocaram lá que saiu um dado que de cada 3 pessoas na fila do BPC, uma é com deficiência. Então, assim, torna-se importante, cada vez mais chama a atenção da importância desse benefício para as pessoas com deficiência, sim, mas também me chama a atenção por outro lado, que é o lado justamente que a Val trouxe aqui, que é a questão da empregabilidade, que é a questão da capacitação dessas pessoas com deficiência, da inserção desse povo no mercado do trabalho, da oportunização dessas pessoas e mais, uma vez incluídas, e isso, que bom que eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui para falar, uma vez essa pessoa incluída, que ela não fique ali cumprindo uma cota. Sim. Né? Que ela seja ali produtiva, que ela seja vista como uma pessoa capaz de, além de produzir, por que não evoluir na carreira dentro da organização, assumindo alguma outra posição. Eu hoje estou na frente do programa de estágio na ANP e muito grato à gestão que me colocou ali, né, o superintendente Walter, que me convidou, porque é uma quebra de paradigma, né? Ele chamou uma pessoa cega para estar ali. O que tem? Nada demais. Nada demais para a gente que está aqui nesse meio. Mas lá fora, vou até falar aqui um pouco do CIE, porque quando eu cheguei no programa de estágio, a gente começou a fazer os recrutamentos da pessoa com deficiência, as pessoas pediam, os supervisores pediam, cadê o currículo? Cadê o currículo? Só chegou aqui um parecer. Sim. Aí eu peguei e falei, vou conversar com o pessoal para entender. Antes de responder os supervisores, eu gosto de entender, né? Quando é uma coisa que eu não conheço. E eles me explicaram que quando a pessoa com deficiência não faz um currículo, não manda o currículo, eles fazem um parecer dando muito mais sobre aquela pessoa. Porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas não selecionam o candidato pelo currículo, mas olham qual o tipo de deficiência. E aí pegam aquele que tem... Aquela que é mais fácil de adaptar, né? Exatamente. E às vezes perde um baita de um profissional. Sim. E muitas vezes a adaptação é tão simples, né? Uma coisa tão simples, né, Valéria? Nem sempre... Porque às vezes o que se pensa muito
é que, para contratar uma pessoa com deficiência, eu vou ter que fazer uma obra estrutural aqui na minha empresa, Não. e comprar equipamentos, e fazer isso, e nem sempre é isso, Não. né? É a falta do conhecimento, falta do como a gente conhecimento. estava falando, né? E o que o David trouxe muito interessante, porque essa mudança na estrutura de processo seletivo para pessoas com deficiência foi uma mudança difícil, porque, Nossa. né, as equipes de RH, né, as empresas, não, como assim não vou receber o currículo? Não, você vai receber o currículo, mas não nesse primeiro momento, né? Porque nós fazemos uma pré-seleção, né? Uma entrevista dentro já do perfil que a empresa solicitou, flexibilizando algumas coisas em parceria com a empresa, em conversa, né, com o candidato e tal. Então, quando a gente faz o parecer, ali tem já o que a empresa gostaria, né, que tem no perfil de uma vaga, porque toda vaga tem seu perfil, independente de ser para pessoa com deficiência ou não, né? Exato. Mas, quando você tem o parecer, você consegue colocar outras informações ali relevantes, né, para que essa pessoa tenha a oportunidade de, pelo menos, ser entrevistada, né? Porque no momento da entrevista, essa pessoa vai levar o currículo e vai ter um aprofundamento ali daquelas informações. E aí já é uma segunda etapa. E a gente teve um avanço, né, com essa forma de trabalhar no processo seletivo muito grande quando a gente adaptou isso para a pessoa com deficiência, né? E o que o Luan trouxe com relação às tecnologias assistivas, né, David? Cada pessoa com deficiência vai ter facilidade ou dificuldade com uma ou outra tecnologia assistiva, assim como as empresas, cada uma vai ter, né, mais possibilidades, dependendo se é uma multinacional, se é uma empresa pequena, mas todas e todos podemos, né? As tecnologias hoje assistivas, por exemplo, para a pessoa com deficiência visual, né, temos softwares gratuitos, leves, que podem ser, né, instalados nos computadores, nos celulares, né? Então, Desculpa te interromper. Não, Uma coisa que complemento. também nesse sentido também da tecnologia, do fazer, do trabalho, da produção e tal, é muito legal uma frase que acho que foi, eu não lembro quem, se foi a Vivi, se foi a Silvia, que falou numa dessa sensibilização, não é perguntar você faz isso, você faz, não é se você faz, é como você faz. Porque a gente tem as pessoas assim sem deficiência, que não têm deficiência, aprendem de uma determinada maneira. Sim. As pessoas que têm a deficiência visual ou auditiva aprendem de outra determinada maneira. E não é porque a pessoa que não tem a deficiência não conhece outra forma, que não exista outra forma. Então, essa conversa aqui é legal para poder fazer com que as pessoas ampliem, busquem aí um repertório maior de conhecimento, especialmente agora do tema que a gente está falando, né, da pessoa com deficiência. Sim. É engraçado, é importante porque assim, foi o que você falou, você não vai deixar de fazer, você vai fazer de outra forma. Isso. Tá no escopo da tua atividade, você tem que fazer aquela tarefa, desenvolver aquela função. Só que, de repente, o caminho que você vai seguir para cumprir aquela tarefa é diferente do caminho que uma pessoa que tem a visão vai seguir, né? Exato. Então, mas... Infelizmente, a gente tem isso na nossa cultura educacional, né? Nós somos educados para a falta, para as limitações, e não para o potencial, né? Então, quando a gente olha, quando a gente está lá na escola, quando tira uma nota vermelha, o foco vai ser aquele. Você tira uma nota azul, fez mais do que obrigação, né? E aí vai para a sociedade, vai para os amigos, vai para o trabalho, e quando a gente... Isso está na nossa essência, enquanto ser humano, infelizmente, né? Todos nós ainda numa sociedade que educa para a falta e para a limitação, e não com foco no potencial. Então, o que a gente precisa fazer é para essa educação inclusiva também para todos, né? Para as pessoas com deficiência, qual é o potencial, para as pessoas que não têm deficiência e para uma sociedade onde a gente possa realmente olhar com os olhos de ver, né? E ver o potencial, o que a gente pode fazer com esse potencial que a gente tem e como a gente pode superar as limitações que todos nós temos. Porque o deputado falou aqui anteriormente, a barreira,
né? A barreira, ela não está na pessoa, né? Uma sociedade, o processo inclusivo é uma via de mão dupla. Então, nós precisamos romper essas barreiras. As pessoas com deficiência precisam ousar, arriscar, né? Mas contando com uma rede de apoio. Sim. Seja um risco saudável, para que não Calculado, tenha, né? né, uma frustração nesse processo, por exemplo, de inclusão numa oportunidade de trabalho. Né? Você colocou que você, desde 2014 que você vem nessa luta, batalhando em relação a assistiu muitas audiências públicas, isso. Enfim, eu estou há mais de 30 anos nessa luta aí também. E essa questão da empregabilidade é uma coisa que sempre nos preocupou, porque eu tenho falado muito com o deputado Fred, as pessoas dizem, você tem que fazer uma audiência pública. Eu falei, deputado, a gente tem que, primeiro, focar o que a gente vai fazer. Porque falar de o deficiente não está no mercado de trabalho, né? Não está preparado. Aí chega nas empresas, as empresas dizem que não tem o deficiente. E aí eu falei, a gente tem que ir aonde o deficiente está. A gente tem que ir às instituições. Por quê? Porque o deficiente, quando ele recebe o benefício de prestação continuada, se ele arranjar um emprego, e aí às vezes é a única fonte da família, se ele arranja um emprego, aquele benefício ele vai ser suspenso. Só que ele não tem todas as informações. E aí ele prefere não ir para o mercado de trabalho. Ele prefere ficar naquela situação do BPC. Então, por isso que muitas das empresas não conseguem ter o deficiente dentro das empresas, muito por conta disso, por conta do próprio benefício, e às vezes é a única fonte de renda daquela família. Quando eu falo que a gente tem que ir a esses locais, às instituições, por quê? Porque ali eles vão abrir a mente deles, eles vão verificar que eles estão abertos, eles podem conquistar o mundo, eles podem fazer muita coisa e não ficar dependendo de um auxílio, né? De uma coisa, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, e eu acho que é esse trabalho que vocês estão fazendo, que é maravilhoso, e é dessa forma que eu acho que a gente vai chegar à consciência dessas pessoas. Ô, Valéria, Desculpa de novo, Luan. Imagina. Eu falei vamos. No início, lá em Make, que o deputado falou que gosta de falar, e eu falei, também gosto. A gente está aqui para falar mesmo. Não, mas é porque eu vou pegar um gancho da Yolanda, que ela falou, está há 30 anos aí, falou do benefício, essas questões todas, e eu me lembro, talvez você, Yolanda, já tenha ouvido falar dela, a Ethel, professor. Então, a Ethel... Rosefeld. Então, ela é maravilhosa, né? Eu tive um pequeno contato com ela lá no ano 2000. Eu tinha uns 5 anos. Ou melhor, era recém-nascido, né? Brincadeira. Mas era bem jovem. Falando sério, agora eu tinha 16 anos. Do ano 2000. E aí eu fui pela primeira vez, assim, sair para um congresso dos Vox, né? Que aconteceu no IBC. E aí foi a primeira vez que eu saí para ir participar de um evento sozinho, assim, sem minha mãe, sem alguém assim, né, me acompanhando. E foi muito legal, mas o que mais me marcou naquele congresso inteiro foi uma fala da Ethel, porque a gente teve uma das palestras lá o pessoal falando sobre os benefícios, e, salvo engano, era sobre o benefício do passe livre interestadual. E aí foi falado de toda a luta, de como estavam sendo feitas a época e tal, e tal, e tal. Aí no final, a Ethel era a moderadora da mesa, quando no final ela pegou e falou assim, olha, muito legal isso daí, mas eu prefiro continuar tendo meu trabalho e poder viajar de primeira classe para a Europa. E é isso, eu tinha 16 anos, aquilo me marcou, porque eu falei, é isso que eu quero. Exatamente. É isso que eu quero. Assim, ainda não consegui de primeira classe, não. Mas é interessante. O benefício, ele é algo importante. Sim. Né? É algo importante, mas ele não pode servir como uma barreira, um limitador. Isso, né? Exatamente. Né? Não pode te limitar a explorar outras possibilidades. Né? E, Valéria, eu acho importante a gente falar um negócio aqui também, que é o seguinte. A Yolanda estava falando da questão do benefício.
o profissional, quando ele começa a trabalhar com carteira assinada, o benefício é suspenso. Isso. Né? Sim. Só que hoje a gente tem uma possibilidade para inserção, Sim. né, que dá à pessoa com deficiência uma chance também de se experimentar no trabalho de trabalho e, ao mesmo tempo, não perder o benefício, né, já que há essa insegurança, que é a aprendizagem profissional. Que a gente fala bastante aqui, né, pessoal, no CIE-Cast sobre aprendizagem. Sim. E existe também, dentro da lei da aprendizagem, um trecho que se refere à inclusão da pessoa com deficiência pela aprendizagem profissional. E na aprendizagem, o aprendiz ele não perde, além de não ter o limite de idade, né, que na aprendizagem vai até os 24 anos, mas no caso da pessoa com deficiência não existe, o benefício ele se mantém durante o contrato de Sim. aprendizagem, né? Nós temos várias formas de inserção, né? Talvez até para quebrar esse receio com uma prática, né, positiva, profissional, para que ele se sinta à vontade de abrir mão em um momento da vida desse benefício e alçar novos voos, né? O programa de aprendizagem é um deles, como bem o Luan colocou. Então, quando um aprendiz com deficiência é inserido nas empresas parceiras, né, muitas das nossas empresas têm cota para cumprir, de aprendiz e de pessoa com deficiência, né? Algumas das empresas, dependendo, cada caso é um caso, né, é analisado pela fiscalização, o CIE não tem essa expertise, não tem esse domínio, né, de fazer isso. Essa avaliação é feita pela fiscalização e é caso a caso, depende de cada empresa, né, cada fiscal vai analisar, mas em alguns casos, né, se a empresa tiver 2 cotas, por exemplo, a cumprir, a empresa aprendiz e pessoa com deficiência, essa cota ela pode ser suspensa enquanto essa empresa contrata um aprendiz com deficiência que vai ficar conosco na capacitação, né, do CIE, que vai fazer a parte prática na empresa, né, e ao longo do programa de aprendizagem, essa empresa não é multada por não estar cumprindo com a cota, né, de pessoas com deficiência. E ao término do programa, essa pessoa já ficou um tempão na empresa, né? Então já conheceu os gestores, já se adaptou, e aí a empresa já pode inserir essa pessoa com deficiência, né, nas vagas que ela possui, nas cotas, e abre outras novas vagas para aprendizes, E essa né? pessoa já E fica ao mais mesmo tempo, segura essa para pessoa- perder o PPC. Isso aí, Né? né? E a empresa não é multada, o BPC ele não é suspenso no programa de aprendizagem, né? E é sucesso para os dois. Então tem essa possibilidade. Tem a possibilidade também, como no caso da NP, né? Quando você é estagiário, né, David? Sim. Também tem vários estagiários com deficiência, tá? Tem as particularidades também quando você é estagiário com deficiência, você pode prorrogar o seu prazo de estágio, né? Para além dos 2 anos permitidos pela lei de estágio para pessoa sem deficiência. Então, também é um tempo maior que essa pessoa tem de adaptação, Sim. né? E tem também as possibilidades, mesmo dessa pessoa, quando é inserida uma vaga CLT, se ela perde o BPC, ela pode retornar, se ela for mandada embora futuramente, ela pode fazer um pedido, né, Sim. para retornar com esse benefício, né? Então, são várias frentes que tem e que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? E ficam ainda nesse medo, né? E a família também. Se perder isso, como é que vai ser a vida, né, do meu filho e a vida da família? Então, tem essas alternativas e cada vez mais, né, a gente está tendo várias empresas que estão também com programas de voluntariado, também para conhecer o trabalho, conhecer essas pessoas para depois contratar. Então, o mais importante é que essas pessoas não tenham medo também de serem vistas. E que nós queremos, né? A sociedade, as pessoas sem deficiência, as empresas, né? Todos queiram também ver efetivamente. A gente tem 2 segmentos da deficiência, né? O auditivo e o visual, eles não têm medo de perder o benefício. Eles querem trabalhar, eles têm aquela vontade de, tipo assim, se tornarem independentes mesmo, não ficar dependendo de governo, nada. A gente vê isso muito na comissão. A diferença, mas também vai muito da questão Da pessoa. da pessoa. de cada pessoa, né?
vai muito também da classe social, né? Sim. Mas essas duas, elas se destacam, elas querem uma independência, uma vida, assim como o David falou, andar de classe social. Ô David, Fala comigo. a gente tá com a Yolanda aqui, que é assessora do deputado, né, que é um parlamentar. Sim. Agora, com relação à legislação, eu imagino que você conheça, obviamente, a legislação que se refere à pessoa com deficiência. Mas você acha que falta alguma coisa no sentido legislativo? No sentido legislativo, olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que a lei veio boa, trouxe algumas coisas muito legais, né? Com a definição, por exemplo, essa terminologia, eu não sou muito apegado a esse negócio de terminologia, né? Uhum. Mas acaba que eu, trabalhando muito em órgão público, né? Eu trabalho em órgão público e a gente tem que se fechar. E achei interessante a definição, porque pessoa com deficiência, porque tira o foco da deficiente, do deficiente ou da necessidades especiais e traz o foco para a pessoa, né? Tira dali. Aí eu acho interessante, porque aí traz um fundamento interessante, mas não que uma pessoa que me chama se refira a mim de cego, né? Até outro dia, o que você prefere ser chamado? David cego? Dependendo, eu prefiro ser chamado de David. Né? É o seu nome, né? Prefiro ser chamado de David, mas... Simples, né? Então, mas voltando aqui para a questão das legislações, eu acho nada, né? Mas eu creio que a maior questão nossa, da sociedade em todo, são as questões realmente de conhecimento, não é legislativo. É questão de conhecimento, de atitudinal, a questão de combater o capacitismo. Por exemplo, esse projeto que a gente foi sugerido a mim lá no ano passado, esse tema por uma ex-estagiária nossa lá, só que eu ampliei, porque eu trouxe para o projeto uma questão que é a seguinte: por que as pessoas não enxergam, ou não ouvem, ou não sentem as pessoas com deficiência? Em qualquer espaço, quando vão construir um prédio, quando vão fazer uma palestra, quando vão colocar vaga de emprego, quando vão falar sobre diversidade. Quantas vezes vocês já ouviram falar assim, vamos conversar sobre diversidade? Aí vão falar sobre gênero, vão falar sobre LGBTQIA+, vão falar sobre etnia, mas não fala da pessoa com deficiência. Quantas vezes... Aí, só para fechar. Uhum. Então, eu trouxe, por exemplo, trazendo a questão da comunicação. A gente vai fazer um evento junto com o CIE sobre pessoa com deficiência. Então, nós vamos nos preocupar, assim como o CIE sempre faz, se preocupa de colocar audiodescrição, intérprete de Libras, se tem acesso para cadeirantes, toda aquela questão. Agora, se uma outra pessoa vai fazer um evento sobre os painéis econômicos de Bangladesh, ninguém pensa, será que vai ter um cego ali assistindo? Será que tem um surdo que precisa de um intérprete de Libras? Será que tem acesso? As pessoas... Por quê? Porque eles são ruins, são malvados, eles querem excluir? Não, porque não sabem. Não conhece, faz parte da rotina. Não né? faz parte do dia a dia, exatamente. Então, uma das perguntas que eu estou levando para o grupo lá para a gente buscar através de discussões, da abordagem do Design Think, é entender como a gente pode trazer isso para a cultura lá interna da ANP. Interessante. A gente pode falar sobre o desenho universal, né? Infelizmente, o desenho universal, ele é para todos, não é só para pessoa com deficiência. Não. Por exemplo, se eu quebrei a perna, né? Se eu estou nesse momento com minha mobilidade reduzida, estou usando uma muleta e tal, eu vou precisar do mesmo acesso de uma pessoa que tem uma deficiência permanente nos membros inferiores.
né? Então, o desenho universal, infelizmente, né, a gente vê em alguns países isso efetivamente acontece, mas a gente vê que isso é um grande limitador, né? Porque às vezes a gente faz processo seletivo, por exemplo, para uma vaga no CE, no centro da cidade. Nossa, até essa pessoa chegar até o local do processo seletivo é uma luta, né? A gente teve uma aprendiz com deficiência, cadeirante, né, que inclusive mandou até um depoimento. Não sei se o Lucas conseguiu acessar ali. E ela fez um trabalho maravilhoso lá na empresa, né, onde ela atuou, e era uma luta para ela chegar até o CIEE, né? Então, quando a gente pensa na acessibilidade, a gente pensa prioritariamente, a gente precisa mudar, né, os acessos que a gente tem à cidade, né? Aos transportes, Aos né? transportes públicos. Ao né? contato das pessoas. É. Uma vez eu estava saindo, era jovem também, estava com uma colega, e uma pessoa chegou para ela e falou assim: ele escuta também? Aí eu falei: tô te ouvindo. Ela, não, porque normalmente, né, quem não enxerga não escuta. Né? Eu falei: nossa, meu Mas Deus. tinha muito. É o David, surdo tinha cego. aquela, Não é o meu caso. É aquela famosa. Assim como tem também a questão do surdo-mudo. É. Né? Aham. As pessoas falam, é surdo-mudo. Mesma coisa, universos surdos, né? Porque nem toda pessoa que é surda utiliza Libras, nem toda pessoa que é surda, né, consegue fazer leitura Leitura labial, enfim. Então, é importantíssimo que as pessoas estejam abertas para Sim. conhecer esses universos. Muito do que a gente falou aqui, pessoal, envolve bastante questão atitudinal mesmo, né? Sim. Da pessoa com deficiência, da família dessas pessoas, Sim. do mercado de trabalho, das empresas, da própria sociedade como um todo, né? Tem muita barreira atitudinal e não são tão complexas assim, né? A gente que complica as coisas, na verdade, né? Então, eu acho que... Mas o ser humano é complicado lá. Dentro de todas as suas complexidades, ele é psicólogo complicado, realmente. Mas essas atitudes que podem mudar, né, um panorama não são tão complicadas. A gente complica, Sim, né? Sim. Mas, pessoal, eu queria que a gente tá caminhando para o fim, né, infelizmente. Cadê aquela plateia para fazer? Igual o Jô Soares, né? Vou ver se a produção tem edição lá. A gente está caminhando para o fim. Eu queria que vocês, se possível, compartilhassem com a gente alguma história, uma história de sucesso, alguma história comovente, enfim, alguma história relevante que vocês tenham para trazer. Tá? Não é obrigatório não, mas se tiver, acho bacana. Né? Dentro desse contexto da inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, se vocês tiverem alguma história bacana para compartilhar com a gente, eu vou gostar bastante. Eu tenho lá na comissão, nós temos o Charles, a gente chama ele Dr. Charles Souza, ele é advogado e ele é deficiente visual. Ele perdeu a visão aos 20 anos. Hoje ele está com 46. Ele mora em Duque de Caxias. Ele vem todos os dias. Barreira para ele não existe. Sabe? E às vezes ele sai assim. Às vezes eu falo, Charles, vai um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos. Faz uma diferença danada no transporte, porque ele pega a VLT, ele pega o trem, chega em Caxias, ele pega mais um ônibus. Ele não muda a rotina, ele não reclama. Para mim, é um exemplo de vida diário. Eu saio dali, da comissão, e olho e falei, gente, isso é exemplo de vida, isso é querer viver, isso é mostrar, isso é superação. Porque ele não reclama de absolutamente nada. Não existe barreiras para ele. Que eu acho que é como o David também é um pouco assim. E a gente tem um rapaz, um jovem que está estudando, passou na faculdade, ele é autista, e passou na faculdade para TI.
E aí ele começou a fazer a faculdade, está até pedindo estágio. Me mandou o currículo ontem. Sim, bom. Ótimo. Guarda para mim. Guarda para mim, tá? Tá Depois bom. a gente É conversa. verdade, né? A gente tá Tá acabando bom, de ser isso aqui. Depois a gente conversa, Val. E ele é muito falante e ele vai a todos os eventos possíveis e imagináveis, porque ele disse, eu quero aprender. Eu quero saber como é que é, porque eu vou ser o melhor TI na história do autismo. Eu falei, então isso. vamos. Então, isso é Guarda muito aí, bom. Val. Maravilha, né? Sim, senhor. Pode deixar. Então, essas duas pessoas me trazem realmente. E agora, eu já conheci o David, ele que não deve me conhecer, mas, enfim, porque o mundo da pessoa com deficiência, querendo ou não, a gente acaba Verdade. se conhecendo quase, não por nome, mas aí a gente acaba se cruzando num evento ou no outro e tal. Maria Infeliz, talvez? Acho que sim. David, tem algum caso bacana para compartilhar? Quero falar por último. Tá. Val, tem? Eu estou aqui sendo, né, hospitaleira. Eu teria vários casos, tá? De diferentes classes sociais, Traz um emblemático diferentes pra gente. famílias, né? Diferentes deficiências, tá? Eu vou falar de um, assim, porque ele é PC, né? Paralisia cerebral. Hoje um adulto, tá? Você fez essa carinha, não sei se você já viu ele circulando pelo prédio do CIE. Porque quando a gente conheceu, né? Eu posso falar até o nome dele, ele é muito parceiro, é o Pedro. E o Pedro, ele fez todos os cursos do CIE, presenciais, né? Há vários anos. Assim que a gente começou a conhecer o Pedro, ele não fez inscrição para pessoa com deficiência, nada. Ele começou a fazer os cursos, né? E o Pedro, ele tem muita dificuldade na fala, né? Então ele fala com muita dificuldade também, né? Com a lentidão, né? Por conta da questão da deficiência. Ele tem mobilidade, assim, muito difícil, ele anda para tudo quanto é canto, mas a primeira vez que eu vi o Pedro andando e anda rápido, eu tive vontade de segurar o Pedro, porque eu achava que o Pedro ia cair. Eu estou sendo, assim, extremamente, né, humana, porque foi a minha humanidade ali, meu senso de proteção, né, que falou. E aí eu brinquei, eu falei, desculpa. Ele falou assim, não, muito obrigada, mas pode deixar que eu consigo. E eu falei assim, eu sei que você consegue, quem não conseguiu foi eu. E o Pedro, né, ele veio de uma classe social, assim, bem popular, né, bem vulnerável, tá? Filho único, morando com os pais bem mais velhos, né? E com uma tia que já tinha uma visão mais de querer que o Pedro expandisse os horizontes, e o pai e a mãe já querendo que ele... E aí a tia dele foi o meu apoio natural, né, para esse processo para que ele pudesse ir para o mundo, porque a tia fazia o contato comigo, Valéria, tá tudo bem? Ele chegou, né, no curso, chegou, tá tudo certo. E aí ele chegava no curso e participava. E aí a pergunta, quando ele ia fazer uma pergunta no curso, todos ali tinham que treinar a paciência, porque ele demorava para fazer a pergunta. Às vezes a gente não entendia, pedia para ele repetir, e todos aprenderam com a presença do Pedro. Né? Muito bom. É E isso hoje, que falta nas salas de aula. Isso aí. E hoje o Pedro, né, foi inserido por nós em uma empresa, já não sei, gente, eu não sei nem quantos anos atrás, é do ramo de educação, é uma escola de grande porte, com várias filiais. E o Pedro já atua lá há um tempão. Então, quem era o Pedro? Quem era o Pedro para os pais, né, com esse medo dele avançar no mundo, dele cair, dele se perder, dele sofrer bullying, né? E dele sofrer violência física por estar ali meio que vulnerável fisicamente, né? Por conta da limitação na mobilidade. E o que é o Pedro hoje, tá?
Então, foi apenas esse caso, porque eu quis trazer um caso de uma pessoa, né, de uma família que tinha essa dificuldade de soltar e em vulnerabilidade, né? Porque às vezes a gente vê aqui o David, eu sei que o David falou um pouquinho da história de vida dele, mas as pessoas às vezes estão vendo a situação do David hoje como gestor, né? E a situação do David é a do David. Então eu queria trazer essa para que a gente pudesse ter a plena consciência e certeza de que todos podem e devem ser inseridos, poder, né, escolher ou não estar no mundo do trabalho, mostrar o seu potencial laborativo, né? Todos precisam ter essa oportunidade. Sim. Muito bom, Val. Muito bom, Val. História Muito bacana, legal. né? Conta tu agora, David. Então, vou contar de mim mesmo, Ara Bolas. Acho ótimo. Não tem tempo disponível para a gente cantar tudo, mas eu vou buscar aqui resumir. Eu vim de uma classe baixa, bem baixa. Eu vim de Pernambuco, sou natural de Olinda. Vim para o Rio de Janeiro, eu tinha 9 para 10 anos. Cheguei com 9, mas fiz 10 no mesmo ano. E eu usava óculos de grau muito forte. Eu enxergava até essa idade. Com 12 anos eu perdi a visão. Só que, diferentemente da maioria dos meus coleguinhas da época, eu tinha alguns sonhos, né? Por exemplo, quando eu cheguei no Rio, a gente, por condições financeiras muito baixas, né, a gente morou em vilinhas lá em São Gonçalo, né, no município de São Gonçalo. A gente não tinha móveis em casa, então, enfim, era bem baixa inicialmente ali nessa situação aqui, né, no Rio de Janeiro. E eu, com 12 anos, quando descobri que ia perder a visão, tal, fiz cirurgias e tal, mas não deram certo. Eu sou cristão, tá? E aí eu falei, eu tenho alguns sonhos. Eu quero me casar. Era o primeiro sonho, olha só, com 12 anos. Eu quero me casar. Segundo sonho, eu quero ser pai. Não com 12 anos, mas um dia depois que casasse. E eu quero trabalhar, ter minha família, ter condições de cuidar da minha família. Eu já sabia que ia ficar cego. Mas eu falei, eu quero isso aí. Eu acreditei nisso. Eu acreditei que Deus poderia me ajudar nisso, claro. A minha fé. E eu tinha 12 anos, assim. E fiquei 3 anos sem estar na escola, né? Do 12, 13, 14 anos, por conta de tratamento, busca, recuperação. Depois eu procurei a AFAC, né? Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, em Niterói, para aprender o braille, aprender a orientação mobilidade. E ali eu aprendi muito mais que isso. Aprendi o contato com as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir pessoas mais idosas. Aprendi a ter paciência de esperar, esse exercício de paciência. Eu aconselho a todos que estão nos ouvindo, assistindo, exercitem a paciência. A gente vive num mundo cada vez mais automatizado, todo mundo quer ver o vídeo no 2, né? No 2, ou então só Reels e TikToks, que ninguém merece. O vídeo de 3 minutos, tá louco. Mas a gente precisa exercitar nossa paciência. E eu voltei para o ensino regular, na 6ª série, na escola estadual. Fiz ali até a 8ª série, que hoje é 9º ano, né? Fiz o 7º e 9º ano, para fazer a linguagem de hoje. Depois saí, busquei fazer técnico, no ensino médio técnico. E tive a oportunidade, através da Marlene Felício, de conseguir uma bolsa numa antiga escola que tinha em São Gonçalo, fazer processamento de dados. E fiz lá 3 anos, hoje chama TI, na época chamava processamento de dados. Não sou tão velho assim, já foi nos anos 2000. E depois que eu saí dali, fiz psicologia, fui fazer psicologia, fiz o Enem, fui fazer psicologia. E quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade do meu primeiro emprego. Quando eu cheguei no trabalho, foi muito bom, foi muito legal ter meu primeiro emprego. Eu já namorava minha esposa nessa época. A gente começou a namorar em 2004. E em 2006 eu fui para essa empresa e eu fiquei nessa empresa 9 anos. Eu costumo dizer que eu fiquei nessa empresa 9 anos apertando o mesmo parafuso. Porque
Desde que eu entrei, passou 1 ano, 2 anos, eu comecei a me inscrever em diversos processos seletivos, que nessa empresa tinha vários processos seletivos internos. Nunca sequer fui chamado para uma entrevista. Nenhuma entrevista. Não posso dizer que era porque eu era cego, mas todos os meus colegas que se inscreviam apareciam com entrevista. Menos eu. Nunca fui sequer chamado. Quando aquele parafuso, que as coisas vão passando, o mundo vai mudando, aquele parafuso tornou-se obsoleto, a equipe foi desfeita e eu fui desligado da empresa. Quando eu fui desligado dessa empresa, já nessa época, eu pensei, olha, eu vou ter que estudar para concurso público. Talvez, é o meu pensamento, é a minha única maneira de ter uma remuneração maior, né? E aí eu fui estudar para concurso público, só que nesse meio tempo eu fui desligado, como eu disse para vocês. Fui desligado. E aí eu já era casado, eu tinha casado em 2011, isso foi em fevereiro de 2015. Quando eu cheguei em casa, eu falei com minha esposa, ela ficou muito triste, eu também, né? E eu fiquei assim, ela trabalhava, ela é professora, a gente, caramba, como a gente vai fazer? Eu falei, não, a gente vai conseguir. Eu gosto até hoje de usar uma frase que é de Jeová Jireh, que quer dizer Deus proverá, mas não é no sentido de Deus proverá e ficar sentado esperando. A gente tem que fazer. E aí eu pensei, cara, ela está trabalhando o dia inteiro, eu não sei cozinhar, eu não sei limpar a casa, eu não sei fazer nada. Mas o que eu fui fazer? Eu fui aprender. Eu colocava o notebook lá nas videoaulas de concurso e aprendi a fazer arroz, feijão, carne, tudo. Fui aprendendo a fazer, ela dava as orientações, ia fazendo, arrumando a casa, e estudando, e lavando a louça e ouvindo a aula, e lavando um garfo, e o professor, o direito previdenciário, e não sei o que, e tal. E eu discutia com o professor naquela videoaula ali e tal, e a minha esposa chegava em casa e tal, não sei o que, até que eu estava estudando para o INSS. E até que eu não saía, saiu da ANP, o concurso da ANP. Aí eu me inscrevi para o concurso da ANP e logo depois saiu do INSS, me inscrevi também para o concurso do INSS da Prefeitura de Niterói, para agente fazendário da Prefeitura de Niterói. Eu fiz os 3 concursos, só que do INSS eu já estava aprovado na ANP e passei também na Fazenda de Niterói, passei nos 3 concursos. E o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, eu também vim de uma família humilde, eu também vim de uma realidade difícil, eu perdi a visão com 12 anos, mas a gente precisa conhecer algumas coisas, não vou numerar não, mas a gente precisa conhecer algumas coisas. Primeiro, o exercício da paciência. A gente tem que aprender a exercitar nossa paciência. Segundo, a gente precisa acreditar nos sonhos que a gente tem. Se a gente tem um sonho, se a gente quer realizar esse sonho, você tem 2 escolhas, ou manter ele no sonho ou transformar em realidade. Terceira coisa, a gente precisa sempre, vou repetir, sempre fazer mais do que a gente faz até hoje. Não adianta você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E por último, flexibilidade. Aumentar o repertório comportamental. A gente tem que estar aberto. Sim. Aberto a aprender, aberto a descobrir novas coisas. Como eu disse, eu tinha sonho com 12 anos de me casar, de ter um filho. Tenho uma filha hoje de 5 anos. Eu tenho minha esposa, a gente já é casado desde 2011, vamos fazer 12 anos em dezembro. Tenho hoje, graças a Deus, o cargo público, através do concurso público, mas os sonhos não terminaram. E eu espero, se eu posso deixar alguma coisa para você, pessoa com deficiência, vá mais, queira mais e haja mais. Você, pessoa que não é pessoa com deficiência, acredite que aquelas pessoas com deficiência são apenas diferentes, mas elas podem ser excelentes profissionais, excelentes cidadãos e excelentes amigos também. Essa é a minha palavra. Luan, obrigado, tá? Imagina, cara, eu que agradeço.
Lindo. Acho que vai dar um corte bem legal esse teu depoimento, David. Que serve, inclusive, para todos nós que trabalhamos com a pessoa com deficiência, né? É aquilo, é simples e a gente Né? complica, né? Isso. Não é tão simples, mas e a gente complica. Pessoal, a gente está quase no finzinho. Então, eu vou trazer aqui para vocês umas perguntas, o pessoal que enviou para a gente, né, antes dessa nossa gravação. Se bem que assim, o papo foi tão... Eu acho que já respondeu. Tem algumas perguntas já foram até respondidas. Mas assim, Yolanda, eu gostaria que você falasse um pouco, porque a Lilian Cardoso, que é colaboradora do CIE, ela perguntou para o deputado, ela perguntou o seguinte: qual a coisa mais importante que ela falou do CIE, mas eu acho que a população como um todo, né, deva saber sobre você. Assim, então, o deputado, a gente sabe que ele tem como algumas bandeiras a educação, né, a pessoa com deficiências, tem na própria biografia dele, Sim. no portal da LERJ, as bandeiras que ele levanta. Eu até trouxe aqui também, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou achar, peraí. Aqui, ele fala que pretende atuar nas áreas de educação, cultura, saúde, defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, pessoas com deficiência e políticas públicas para pessoas com dependência química. Essas são as principais bandeiras levantadas pelo deputado Fred Pacheco. Mas o que você acha que é importante que quem está nos assistindo hoje saiba sobre o deputado Fred Pacheco? O deputado Fred Pacheco, como ele mesmo disse, ele vem da iniciativa privada, né? Então, uma das coisas boas é que ele não tem nenhum vício do político velho que já está aí e tal. Ele está acostumado a entregar, a fazer entrega. Então, ele tem muita vontade, a vontade de entregar, de cobrar o governador, de cobrar os secretários, as políticas, né, públicas que estão paradas, que são projetos que estão ali parados. Mas por que não está? Por que as instituições que são conveniadas com a FIA, por que o governo ainda não pagou? Porque a FIA é uma empresa que presta serviço à criança e ao adolescente da Secretaria de Assistência Social, mas atende ao público da pessoa com deficiência e os de vulnerabilidade, grande vulnerabilidade. Porque o Estado não tem braço para atender a todos, então tem que fazer parceria com instituições, né? Então, sim, faz com essas instituições, assim como a prefeitura também. Então, ele é muito disso, de buscar, de entregar. Agora, ele, como católico, ele é um católico praticante, ele cantor mesmo, cantor cristão, a banda Dom, como ele falou, ele é mais da linha da renovação carismática e muito humano, então ele buscou a questão da pessoa com deficiência e comunidades terapêuticas, né, que é a questão das drogas, de combater as drogas e tudo mais, que é outro problema grave e muito complexo também para se combater. Ele hoje faz parte de 15 comissões na LERJ, participa de quase todas, enfim, é um cara muito dedicado, novo, e eu acho que não poderia estar em melhores mãos hoje a Comissão da Pessoa com Deficiência. Eu acho que ele tem muito a fazer e muitas parcerias como essa aqui com CIE. Isso eu não tenho dúvida, e eu acho que a gente vai fazer um excelente trabalho, porque ele realmente vai buscar e ele vai fazer, e a gente vai realizar um grande trabalho, se Deus quiser, até o final do ano. Maravilha, Yolanda. Ô, David, a Mônica Gomes, que é colaboradora do CIE, ela perguntou o seguinte: como uma empresa pode se preparar para receber um ou uma aprendiz com deficiência? Né? Quais seriam as melhores práticas de gestão nesse caso? Cara, eu acho que a melhor coisa para se fazer é estar aberto. Eu acho que a primeira coisa, cara, a empresa está aberta para receber.
e não ter medo. Perder o medo de receber uma pessoa com deficiência, medo do Ministério Público, medo da Defensoria Pública, medo do Ministério do Trabalho, medo do que seja que for. Primeira coisa que a empresa deveria fazer é ficar curiosa em receber essa pessoa. Eu acho que quando a gente muda o nosso mindset para um mindset de crescimento, a diversidade, a inclusão entra nesse meio. Então, mais do que qualquer barreira física, sistemas, se preparar com sistemas, do que isso tudo, é a recepção. Como você vai receber esse colaborador, esse aprendiz? Como uma pessoa a mais, cumprindo uma cota, cumprindo uma obrigação. Deixa esse pessoal aí. Você vem cá, me ajuda a calar a boca desse pessoal aí, que senão eu vou tomar... Não. Receba essa galera aí com curiosidade. Vamos aprender com elas. Com certeza, não é talvez não, com certeza, uma empresa que recebe pessoas com deficiência, e são diversas deficiências, né? São diversas deficiências. Quando começa a receber essas pessoas, o que agrega a cultura da empresa, o clima da empresa, o conhecimento da empresa, é impagável. É impagável. Então, na realidade, a minha fala eu poderia resumir assim. Primeira atitude que uma empresa deveria fazer para se preparar para receber uma pessoa com deficiência, seja aprendiz, estagiário, colaborador, é mudar o mindset para um mindset de crescimento e ter curiosidade de como essa pessoa vai poder contribuir para toda aquela organização. Maravilha. Val, tem uma pergunta aqui da Ethel Edviges, que é colaboradora do CIE, e ela pergunta o seguinte, ela fala primeiro, né, ela diz, a inclusão efetiva é quando o colaborador desempenha funções de acordo com suas comorbidades, aí se referindo à pessoa com deficiência. E as empresas, elas estão preparadas e adaptadas para receber e desenvolver os jovens com plenitude? Aí entra muito no que o David acabou de falar também, né? É um complemento, eu concordo totalmente, né, com a fala do David. Assim, uma sinergia, eu acho, que a gente teve aqui nesse podcast, tá? Muito bom. Eu acho isso muito importante, né? Porque a gente tem linhas de pensamento muito próximas e de atuação efetivamente muito práticas, né? Cada um dentro do seu escopo de trabalho e de atuação profissional. O que eu posso acrescentar quando a gente tem essa curiosidade, né? Quando a gente vai, por exemplo, hoje o acesso, né, aos vídeos do YouTube, seja para aprender o arroz, né, a fazer, seja para descobrir uma tecnologia. É bom pra caramba, Opa! Tá? O meu às vezes fica papa. Não, bota um brócolizinho, às vezes bota uma manteiguinha. Às vezes eu preciso pedir ajuda lá em casa também pro meu parceiro para falar assim, vê se bota mais água, vê se tá bom de sal. Com curry? Vamos experimentar. Vamos experimentar o curry, curry ainda não. Então, quando a gente está aberto, né, e tem essa curiosidade, a gente vai pesquisar nas redes sociais, ou no parceiro, no CIE, na rede ali de apoio no processo de inclusão, a gente vai ver todas as tecnologias gratuitas e acessíveis. Então, isso eu já acho super importante que uma empresa já deve fazer, independente se ela tem cota ou não a cumprir, né? Porque quando a gente também conhece dentro da empresa, a gente tem nos nossos computadores instalados, né, o DOSVox, o NVDA, né? Quando a gente tem, nem que seja um folderzinho lá com libras num painel lá de um mural de recado, né, lá dentro da empresa, Sim. né? Quando a gente tem qualquer tipo de informação que a gente possa levar para os colaboradores, para dentro das empresas, a gente está se preparando para a vida, né? Então, é independente se eu tenho ou não um colaborador, né? E aí volto a dizer, por exemplo, né, com relação a essa empresa que vai receber uma pessoa com deficiência, seja a deficiência qual for, eu não posso generalizar. Se é um autista, vai precisar dessas tecnologias, desse apoio, né? Se é uma pessoa com deficiência visual, tem que ter instalado isso, tem que ter aquilo. Então, assim, vamos ter o básico, mas vamos perguntar a essa pessoa o que ela precisa.
E quando eu sou, né, de uma empresa, eu abro uma vaga, eu preciso entender que eu posso não abrir eu abro uma vaga de assistente administrativo, por exemplo, tá? E aí eu tenho um escopo de atividades dentro desse cargo, né? Descrição de atividade desse cargo, assistente administrativo. Só que eu posso adaptar atividades dentro desse cargo para essa pessoa fazer e uma outra pessoa com o mesmo cargo fazer outros tipos de atividades. Então, eu acho que a gente também, a empresa, né, não tem que ficar muito fechada ao cargo. A gente precisa pensar nas atividades produtivas importantes para o processo, né, dentro daquela empresa, que essas pessoas possam fazer, né? Porque já é assim para pessoas sem deficiência. Eu tenho um cargo de assistente administrativo, mas na prática você vai ver que esses dois com o mesmo cargo, às vezes o Luan vai ter habilidade para fazer determinadas tarefas dentro do escopo do cargo e eu outras. Certamente. No dia a dia de trabalho, a gente acaba se dividindo assim. Então, eu estou aproveitando o potencial do Luan, né? E a empresa está aproveitando o potencial do Luan e está aproveitando o meu potencial. Então, eu acho isso, né? Tem uma metodologia do emprego apoiado, que é uma metodologia conhecida mundialmente, né? Eu participei da primeira turma que fez a formação, que foi online, Sim. pelo Ministério de Tecnologia e Inovação, né? E no Brasil, isso ainda as pessoas não conhecem. E qual é o trabalho do emprego apoiado? A visão, né, da inserção da pessoa com deficiência para essa metodologia. Vamos ver quais atividades as empresas têm disponíveis e que precisam de uma pessoa para executar, e eu vejo quais pessoas com deficiência podem executar essas atividades, né? Então, é fazer esse processo um pouquinho inverso, né, de dentro da empresa, mas também do potencial do candidato para ajustar esses processos produtivos, Sim. né? E não um cargo fechado, né? Que eu enquadro, isso também é o mal do século. A gente enquadra as mulheres num determinado padrão, a gente enquadra os homens num determinado padrão, a gente enquadra as pessoas com deficiência em um determinado padrão, né? E a gente fecha esses cargos de uma forma que a gente não consegue, né? Às vezes até para pessoas sem deficiência. Sim. A gente recebe no CIE algumas perfis de vagas, né, difíceis de serem encontradas no mercado do jeito que se é posto. E Né? desculpa te complementando o que você está falando, eu acho muito importante isso que ela falou, não enquadrar. Não é porque você teve uma experiência com um autista que não foi boa, Sim. que aquele outro autista vai se comportar exatamente igual. Isso. Não vai. A gente já teve um caso de uma empresa que teve, né, uma experiência que não foi... já tivemos os dois casos. Uma Sim. experiência com uma determinada uma deficiência que a pessoa foi super produtiva, cresceu, hoje está em cargo também de gestão, e tivemos uma outra que não foi... foi um pouco frustrante para ambas as partes, né? Por falta, talvez, desse acompanhamento após o período de inclusão. E a empresa virou e falou assim, não queremos mais receber essa deficiência. Poxa. Eu falei, não, gente, não é assim. Não, então, fizemos uma reunião, né, conversamos, a empresa, não, verdade, está certa, foi aquele susto do momento, e aí se abriu novamente para receber. Mas é isso, a gente não pode generalizar, né? Por que uma pessoa sem deficiência, Então, vamos fazer assim, quando uma pessoa sem deficiência não for boa naquele lugar, então você não contrata mais sem deficiência, só com deficiência, né? Se for seguir essa lógica, né? Então, perfeito. Cego deu super bem, agora a empresa vai ter cego na empresa. Né? Mas, imagina enfim. se a gente utilizasse essa lógica para qualquer coisa. Eu contratei um homem e não deu certo, então só vou contratar mulher. Ou o contrário. Né? Não faz sentido, a gente precisa mudar nossa mentalidade. É isso aí. Pessoal, olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. David, tua experiência é maravilhosa, o trabalho que você realiza, para além de ser um trabalho de qualidade, né, inclusive dentro da parceria que que vocês têm com o CIE, além de ser um trabalho inclusivo, é um trabalho que tem muito da tua experiência também, né,
dentro daquilo que você se propõe a realizar dentro da ANP, no programa de estágio. Acho que você carrega uma carga de experiência própria muito grande para esse trabalho, e isso só agrega valor ao que você realiza hoje. Então, assim, a tua fala hoje para a gente foi muito boa, muito pertinente. Eu acho que... Depois eu te dou o endereço do Pix. O Pix eu não sei, mas a A chave Coca-Cola Pix a gente já arrumou. Ainda bem que tinha Muito Coca-Cola, bom, não teve muito de bom. agora. Mas, cara, muito obrigado, foi muito bacana. Yolanda, muito obrigado também pela tua participação. Estendo o meu agradecimento ao deputado. Eu acho que é importante que a gente tenha um parlamentar com um mandato genuinamente aberto, né, e participativo, para que a gente possa não só estabelecer esse espaço de discussão que a gente está tendo aqui hoje, mas também de levar isso para a prática, Sim, né, sim. que é muito daquilo que vem da atuação do deputado. E Sem Val, dúvida. só Obrigada. tenho a te agradecer pela tua participação. Eu acho que você coordena hoje um programa de inserção que não é um programa simples, mas é um programa que faz uma diferença muito grande, não só para as pessoas que são atingidas, né, o público-alvo, que são as pessoas com deficiência, mas para todo o entorno. Então, quando a gente trabalha no sentido da inclusão, a gente trabalha pelo bem da própria sociedade, porque você vai modificando várias realidades locais, né? Então, assim, a tua fala, o teu trabalho hoje só tem a acrescentar hoje no nosso CIEcast de hoje. Então, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Posso Tá. convidar a galera para acessar lá no meu canal no YouTube? Tem um tempinho que eu não coloco nada lá, mas tem uns videozinhos maneiros lá. Pode. E a gente vai, em breve, retomar aí uma pegada bem motivacional, bem assim de PNL, Programação Linguística, Psicologia. A gente vai falar também sobre desenvolvimento de pessoas. E David Daniel Psi. David, D-A-V-I-D, né? Daniel Psi de Psicologia, PSI. David Daniel Maravilha. Psi. Então, assim, No pessoal, YouTube e no Instagram. Vai boa. lá. Para a gente encerrar, eu vou dar 1 minutinho para cada um. O Lucas, que está ali na produção, ele vai controlar 1 minuto Ih, rapaz, sem tréplica? de fala sem... de vocês, sem réplica, sem tréplica, Ai, sem nada. Para a gente se despedir, né, do pessoal, já fiz os nossos agradecimentos aqui a vocês. Foi muito bacana esse bate-papo com vocês. Então, vou começar com você, Yolanda. 1 minutinho para os agradecimentos seus, do deputado, enfim. Fica à vontade. Bem, eu quero agradecer, é claro, essa participação. Como eu disse, né, foi uma surpresa, mas muito bom, estou muito feliz. Eu acredito que o deputado também, e pode ter certeza que ele vai querer voltar, porque não tem jeito, ele gostou e eu sei que ele vai querer voltar. E aproveitar para convidar, a gente está com uma audiência pública marcada para o dia 27 de junho, de 9h30 ao meio-dia, sobre a questão de acessibilidade dos transportes públicos. A gente está tendo uma demanda de reclamação muito grande, já tivemos acidentes e óbitos, né, com óbitos aí de 2 pessoas, e a gente precisa tocar na ferida, né? Então, aproveitar para convidar todo mundo. Acho que é um assunto que acrescenta a todos, mesmo quem está trabalhando na questão da empregabilidade, enfim, mas é importante a gente participar e tocar nesse assunto, porque as autoridades precisam fazer a sua parte. Então, dia 27, de 9h30 ao meio-dia, lá na própria Alerj, Rua da Ajuda 5, 18º andar. E muito Maravilha. Obrigado por tudo. Nós é bom. que agradecemos, Yolanda. Val, vou passar para você. 1 minutinho. Bom, queria agradecer também. Eu acho que só gratidão, né? Gratidão é um sentimento, então é difícil expressar, mas quem realmente está nessa luta, né, por missão, né, é um sentimento muito bom quando a gente encontra, né, pessoas na mesma causa, né? Queria aproveitar então também para convidar todos para seguir as redes do CIE Rio. Tá? A gente vai ter uma palestra online, todos podem participar, sobre neurodivergência e profissionalização, tá? Com uma parceira nossa, Deise Serra. Vamos fazer um seminário em novembro também, ainda estamos verificando o local, né? E o tema específico que a gente vai fazer.
em novembro. Então, siga as nossas redes, a gente lá também divulga algumas vagas, né, cursos e tal. E eu queria convidar todos para que seja ponte, né? Vamos ser mais ponte e menos muros, né? O Lucas já me sinalizou, acabou meu tempo. Então é isso. Tá bom? Obrigada. Maravilha, Val. Obrigado. David, um minutinho. Ó, tem que bater na mesa pra eu saber, não adianta fazer sinal não, hein? Eu faço, tô aqui, ó. Gratidão, realmente, essa palavra. Muito obrigado mesmo. Me sinto muito lisonjeado de estar participando com essa mesa tão brilhante. Faço o convite mais uma vez para me seguirem lá nas redes sociais, David Daniel Psi. Espero que tudo que a gente falou aqui seja uma sementinha que fique aí no coração de vocês, na mente de vocês, para ampliar a flexibilidade, o repertório de vocês. E além de ser ponte, como a Val falou, convido a vocês, como eu sempre faço lá no canal, sejam transformadores. Transforme a você, transforme quem está perto de você, para que pouco a pouco a gente possa ter uma sociedade transformada. Obrigado. Obrigada. Maravilha. Nem David. precisou. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito enriquecedor. Eu espero que você também que está nos assistindo aí tenha curtido. A gente vai ficando por aqui com mais um CIE Cast. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.